Oi, meu nome é Bruno Del Rey, vocês têm mais um Na Trilha com o Del Rey. Bom, tava vindo pensando aqui, já há algum tempo na verdade, que eu quero trazer esse tema aqui pro canal. Eu quero falar sobre sincronicidades, sobre a sensação que a gente tem de prever o futuro. Momentos na vida que a gente está sensível, né? E aí a gente quer criar ou encontrar padrões, não digo que para fugir do presente, mas que ajudem a gente a mapear novas direções. Bom, sincronicidade tem como criador, né, como pensador da ideia, o Carl Jung, né, que eu já acho que deve ter falado aqui no canal, que é um pensador, além de ter criado, né, métodos para fazer terapias mentais aí, né, para entender o inconsciente, trazer a ideia de inconsciente coletivo e tudo mais. O Carl Jung me inspirou já em muitas aventuras aí de cunho pessoal, né. Bom, eu já falei aqui no canal, né, que essa estrada de trem aqui, esse lugar onde eu moro, foram responsáveis por uma época de solidão e exílio no trajeto pela linha do trem. E isso fez com que eu tivesse que me conhecer melhor, ter que lidar com alguns fantasmas, alguns demônios, ou como você quiser chamar, tá? Do passado, e que insistiam em que eu fosse meio que mais ou menos o mesmo, sendo que estava na hora de mudar, né? Isso é interessante falar dessa forma, porque eu acho que sincronicidade tem tudo a ver com isso. Porque nos momentos em que a gente está em aflição, numa depressão, né? Quem viveu depressão sabe. Quem decaiu de alguma forma, quem saiu de um padrão, de uma linha produtiva ou de uma linha funcional na sociedade, e aí perdeu o significado, seja por um trauma, seja qual for o acontecimento na vida, sabe que no momento da depressão existe só o desejo de introspecção, de sair daquele padrão, então, de alguma forma, tem coisas objetivas e coisas subjetivas que ocorrem na nossa cabeça e que, por vezes, fazem com que a gente tenha que dar uma chacoalhada geral, né? E nesse período que eu tive vindo aqui, eu senti isso. Mas outras vezes na minha vida, na verdade, muitas vezes na minha vida, lembro até de filmes que trouxeram símbolos. E aí, quando eu falo símbolos, é legal comentar um pouco, né? Quem está familiarizado com psicologia, com psicanálise, com algum pouco, né, de leitura mental, até ocultismo um pouco, né, questão psicológica no modo geral, sabe que existem símbolos mais abstratos, né? Os desenhistas também sabem, né, os artistas por vezes sabem disso também, que existem padrões mais abstratos, existem imagens mais abstratas que nós somos capazes de captar. Essas imagens são de vários focos diferentes, vários pontos diferentes da mentalidade humana, da mente humana. Isso pode ser tanto do imaginário coletivo, ancestral, pode ser na sua própria vida, no sentido de refletir faz certas épocas, né, que a gente tem o famoso memória afetiva, né? Quanto evocações assim mais primordiais, que nem eu já vinha falando, né? Então, estou falando tudo isso porque eu acho que a sincronicidade, de um modo geral, né, da maneira como Jung explica, que ele cria, na verdade, nada mais é do que um jeito de prever o futuro, ou prever através de símbolos mais abstratos. Vai ter alguns que vão falar, e acho interessante, que a nossa mente eu já conversei com amigos mais céticos do que eu não sou tão cético assim, apesar de ter um ceticismo. Eu também tenho uma parte religiosa muito forte, né? Já falei aqui. Talvez até seja legal fazer um vídeo para falar sobre a parte religiosa, especificamente. Mas o fato é que a sincronicidade
ocorre como realmente um lampejo do futuro. Isso já aconteceu, eu vou falar especificamente do lampejo do futuro, tá? Que se revela ali simbolicamente num momento do presente. Eu acho que isso ocorreu várias vezes, tá? Não é, obviamente que eu não tenho provas de que isso ocorre, né? Mas a gente sabe, já está muito bem descrito pela neurociência, de que nosso cérebro, ele precisa, né? Ele tem como função procurar padrões, justamente por uma questão de preservação da espécie, né? Procurar padrões, inclusive nesses momentos de aflição, que nem eu vinha falando, fica mais interessante, fica mais, na verdade interessante não, fica mais focado a ideia de que você tem que procurar padrões para sair de uma situação de sufoco, que imita situações práticas na selva, né, fugindo de animais e tudo mais. Só que esse é uma adaptação que acontece na mente para você encontrar aqui. Que nem eu já trouxe aqui no canal já a questão da cultura ser nossa selva, né? De alguma forma a gente criou um símile da selva, que é a cultura, onde a gente se coloca e dentro da cultura a gente tem que encontrar uma direção e tem que tomar cuidado para não ser soterrado por ideias que não são suas, por ritmos que não são seus, né? Eu já falei aqui também no canal. Tem um vídeo especificamente que é A Nossa Selva é a Cultura, tá? Você pode procurar, de 2022. Não, acho que é de 2023. Bom, enfim, vocês procuram aí. E a ideia de que a gente está então dentro de uma cultura, né? E que transcende o tempo, né? No caso da cultura, ela tem muita literatura, tem muita arte, tem muita história que a gente traz, né, do passado. E às vezes faz até uma predileção, no caso de obras como 1984, que é fartamente falado, né, o Admirável Mundo Novo, fartamente falado como distopias, mas que nada mais são do que uma maneira de prever o futuro que vai acontecer da humanidade, né? Alguns até dizem, os teóricos da conspiração, que inclusive eu gosto muito, que essas pessoas estavam envolvidas em círculos que estavam empenhados em desenvolver o futuro mesmo. Então aquelas ideias, por mais fantasiosas que fossem, elas eram na verdade uma possibilidade muito, muito clara para esses grupos de que o que ia acontecer com a humanidade. A gente vê, né, que realmente tem desdobramentos super funcionais, né? Bom, antes de terminar aqui, só deixa eu falar um pouquinho, lembrando que eu tenho aqui no YouTube o Desenhando com Del Rey, @Desenhando com Del Rey, é meu canal de arte aqui no YouTube, onde eu tenho conteúdos que sejam para pessoas que estão aprendendo a desenhar, pintar, ou pessoas afins desses conteúdos, né? Lá tem playlists de conversas com artistas de várias áreas, do game, da animação, do quadrinho, artes plásticas, enfim, uma infinidade de artistas que tem quando são suas trajetórias. Eu tenho playlists como dentro do PSD, onde eu ensino a fazer como eu faço, na verdade, as minhas ilustrações. Então, se você tem interesse em aprender como é que eu desenvolvo meu trabalho, tá lá. E até dá umas dicas de Photoshop, obviamente, né, porque eu trabalho majoritariamente no Photoshop, por isso que chama dentro do PSD. Tem review de processos que são desvelando ali passo a passo, né, uma espécie de react do meu próprio processo e de artistas também, tá? Para quem seguir em todo o meu conteúdo, você pode seguir no @ReiArt, que é o meu Instagram, que tem fragmentos de tudo que eu faço, tá? Então isso é legal. Aí você tem condição de seguir todo o meu conteúdo. Legal. Então, acho interessante colocar que existe então essa capacidade, para além do tempo ordinário aqui, que eu falo um pouquinho aqui no canal, de ver esse presente aqui funcional e, por causa de um desespero, por causa de um momento de aflição, projetar mundos possíveis. E acho que é um pouco do Aldous Huxley que eu falava, é isso, mas aí nesses grupos obviamente deve ter uma intenção de trazer esse futuro, né, ou de alertar que esse futuro talvez não seja, né, o melhor para a humanidade, certo? Então, por vezes a humanidade imaginou futuros possíveis,
de viagens à Lua, né? Ficção tá tudo. Viagens para dentro do oceano, né? Viagens para dentro da Terra, né? Dimensões paralelas. Então tudo isso é imaginado, mas ele é imaginado, tá? Na minha opinião, tá? Tudo que a gente imagina, eu acho que tem um quê de verdade. E esse quê de verdade não é que é possível factual cientificamente, mas é que a gente vai eventualmente buscar criar essa realidade, né? Então, por a gente querer criar essa realidade, a gente vai acabar criando. Então, eu acho isso. Tá? Então, as nossas buscas por ciência, né? Tudo aquilo que a gente vai encontrar cientificamente, vai na ideia de materializar esse mundo do futuro. Então, eu acho que a gente é capaz de captar sim essas coisas, tá? E aí, trazendo um pouquinho para minha parte pessoal, né? Eu lembro de inúmeras vezes, inclusive tem um exemplo factual bem importante, que é o filme Janela Secreta, que é do livro do Stephen King, que eu não assisti. Mas eu lembro de ter assistido esse filme, né? Com o Johnny Depp, né? E ele é um psicopata que assassina pessoas e tal, e coloca a história delas, ou parte da história delas, como se ele estivesse matando na realidade, para colocar na ficção, né? Tem esse preceito. Talvez fique barulhento aqui, tá? Acho que eu consigo entrar no mato antes de fazer barulho aqui, tá? Mas então, Janela Secreta é um filme que me marcou. E ele me marcou porque ele tinha simbolicamente a configuração de vida que eu tenho aqui, né? Olha lá o trem. Tem só um vagão só. Então, simbolicamente, ele vivia num lugar afastado, na vegetação. Ele tinha uma cabaninha e ele criava seus livros, né? Criava as suas criações e se dava nesse lugar. E tem até uma música da Paula Fernandes com o Almir Sater que fala que há uma estrada de pedra. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda. É seu destino, é tua senda, onde nascem tuas canções. Que inclusive tem tudo a ver comigo também, né? De alguma forma, essa ideia, né, do retiro, né? A viagem do ermitão, né? Arquétipo do ermitão, para achar um lugar tranquilo para criar, é um pouco a minha trajetória. E aí eu acho que é esse tipo de sincronicidade que acontece, né? A gente é capaz de tocar no futuro dessa maneira, tá? Eu acho que a gente tem símbolos, tem códigos, né? A gente acessa de uma forma abstrata. E se a gente estiver atento, a gente vai acabar codificando eles para poder usar na vida, tá? Tem outros exemplos possíveis, né? Eu lembro da minha esposa, esse é bem tocante, inclusive. Estou aqui nesse lugar bonito aqui, ó, no outro laguinho. Eu vou contar essa parte da esposa para finalizar, tá? E tem um pouco de sujeira aqui, tá? Porque tem uma galera que é meio porca aqui e joga tranqueira aqui, né? O pessoal vem pescar e tal, e jogar no rio, no lago, e acaba jogando tranqueira. Mas a história é a seguinte, né? Com a minha esposa eu lembro de um período, eu até contei isso aqui, né? Fui salvo da superficialidade pelo amor, né? Que eu contei que de alguma forma a minha esposa evocava o futuro, né? Não que ela dizia o futuro, mas que eu via nela o futuro, né? De alguma forma estar com ela me trazia a noção de que tinha algo importante no futuro com ela que eu precisaria preservar e que era o significado da nossa relação. E isso ficou muito nítido numa época que ela resolveu, que a gente na verdade teve vários arranca-rabo e quis terminar. E ela quis terminar e a gente ficou um tempo sem se ver e tal. E a sensação que eu tinha é que tinha acabado alguma parte da minha vida, eu tinha interrompido alguma coisa da minha vida, né? E aí a sensação de quando a gente se reateve, a gente casou e teve filhos e tudo mais, mas antes de ter os filhos inclusive, eu lembro de ter a sensação de que eu estava cumprindo o meu destino de alguma forma, tá? Então é bem legal dividir essas coisas, tá? Porque eu acho que a gente tem essa relação com o abstrato, essa relação com a nossa história, para além do tempo linear. Eu acho que tem, tá? E é isso que eu queria dividir com vocês, tá? Então conta aí se você teve alguma experiência dessa fantástica de
ruptura do futuro, né? De sincronicidade com alguma coisa do seu futuro que você ainda não conhece, que eu vou gostar de saber. Não esquece de me seguir então no Instagram, o @BrunoDelReyArt. Não esquece de ver o Desenhando com Del Rey. E comenta, tá? Comenta que é bem legal, a gente constrói o conteúdo juntos. Aí vocês me falam um pouco das impressões de vocês sobre sincronicidades, sobre mente. E é isso, valeu. E até o próximo Na Trilha com o Del Rey.